O cenário em Washington está fervendo. O que está acontecendo nos bastidores da Casa Branca pode mudar o destino das eleições de 2026 e a liberdade de um dos nomes mais influentes do Brasil. Você viu as imagens? Flávio Bolsonaro desembarcou nos Estados Unidos. É claro, em uma missão que muitos estão chamando de diplomacia, mas que os investigadores da Polícia Federal tá olhando com uma lupa bem diferente. Enquanto o senador tá tentando um aperto de mão estratégico com Donald Trump, o som que acaba ecoando no Brasil não é de aplausos, mas de áudios vazados que queimam como brasa. Nós estamos falando de um convite que precisou ser checado para saber se era real ou se era uma armadilha. Mas por que o medo? Porque o sigilo absoluto sobre a agenda. Existe algo muito maior do que uma simples visita política ocorrendo agora. Entre as diárias de luxo próximas à Casa Branca e o silêncio ensurdecedor da assessoria de Flávio. Se você acha que esta é apenas mais uma viagem internacional, prepare-se, porque os detalhes que surgiram nas últimas horas sobre quem realmente intermediou esse encontro vão te deixar boca aberta. Agora, antes de revelarmos o que o Paulo Figueiredo fez no quarto do senador hoje cedo, veja o real motivo do pânico. E a pergunta que acaba circulando nos corredores de Brasília e também nas redes sociais é uma só. Flávio Bolsonaro, será que ele vai voltar? Bom, o trauma da fuga de Eduardo e também, é claro, o episódio da Carla Zambelli criaram um clima de desconfiança que beira a paranoia. A PF, ela tá em alerta máximo. O momento não poderia ser pior para o senador, que vê as suas intenções de voto despencarem após as revelações do Intercept. Agora, imagine a cena. Um pré-candidato pedindo 134 milhões de reais a um banqueiro sob monitoramento. Isso não é ficção, é o caso Master. O financiamento do filme Dark Rose, ele virou a maior dor de cabeça da família Bolsonaro. E essa viagem para Washington parece, é claro, ser a cartada final para tentar limpar a imagem ou, quem sabe, garantir um terreno seguro longe das mãos de Alexandre de Moraes. Mas o que o Flávio ele não esperava era que a agenda de Trump fosse revelada tão cedo, deixando, é claro, um vácuo perigoso sobre o que realmente está acontecendo às 3 horas no Salão Oval. Então, existe um detalhe muito específico sobre o passaporte do senador que pode travar todos os seus planos ainda hoje. Mas antes dessa manobra judicial, veja quem é o homem que acaba atuando como a ponte secreta entre o PL e também o secretário de Estado americano agora. E nós sabemos que não foi um convite qualquer. Fontes estão indicando que o secretário de Estado, o Marco Rubio, foi a peça-chave para abrir as portas que pareciam, é claro, trancadas para o clã Bolsonaro nos Estados Unidos. Mas aqui acaba entrando o ponto de virada. Por que Rubio ele se arriscaria por um senador envolvido em um escândalo de áudios vazados? E a resposta, ela está, é claro, na tentativa de criar uma rede de proteção internacional. O Flávio, ele viajou após a visita de Lula ao Washington, tentando, é claro, mostrar que ele é o interlocutor preferido da direita americana. No entanto, o caso Master e a sombra de Daniel Vorcaro atravessaram o oceano. Enquanto o Flávio ele está se hospedando em um hotel onde as diárias chegam a mais de 20 mil reais, a Polícia Federal analisa se esses gastos têm conexão com os recursos que deveriam financiar o filme do seu pai. E atenção, é tamanha que Flávio foi, é claro, aconselhado a não dar entrevistas. O medo de uma pergunta errada destruir a narrativa de perseguição é real. E se eu te dissesse que a Casa Branca enviou um e-mail que precisou ser periciado? Isso mesmo. A desconfiança é tanta que nem a própria família acreditou de imediato no convite. Mas o que Figueiredo discutiu no quarto do senador hoje define, é claro, se ele vai voltar para o Brasil
ou se ele vai ficar lá nos Estados Unidos. O Paulo Figueiredo, o influenciador que acabou se tornando a voz de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ele foi visto entrando no hotel de Flávio às 10 horas da manhã. O encontro não estava em agenda oficial. Quando abordado, o silêncio foi a única resposta. O que se discute em um quarto de luxo a poucos metros da Casa Branca, horas antes de um possível encontro com o homem mais poderoso do mundo, fontes ligadas ao PL estão sugerindo que Figueiredo está traçando a rota de comunicação caso, é claro, a reunião com Trump seja cancelada ou, pior caso, saia uma ordem de restrição, vinda, é claro, do Brasil, enquanto eles estão em solo americano. O clima é de operação de guerra. Eles sabem que Alexandre de Moraes está observando cada passo. O uso de seguranças do Senado em uma viagem aparentemente privada já levanta, é claro, questionamentos sobre o uso do dinheiro público para uma fuga disfarçada. A estratégia ela é muito clara. Associar a imagem de Flávio à força de Trump para intimidar as investigações do Brasil. Mas será que o Trump ele vai mesmo posar para a foto? A agenda oficial do presidente americano, claro, traz reuniões internas, mas o nome de Flávio simplesmente não aparece. E se isso ocorrer fora dos livros, o impacto jurídico no Brasil vai ser devastador e, é claro, imediato. E com isso, a Casa Branca acabou divulgando a agenda do Trump e o nome de Flávio Bolsonaro brilha pela ausência. Isso pode, é claro, ser um golpe fatal na narrativa do senador ou até mesmo uma estratégia de proteção mútua. Trump terá um check-up médico e reuniões internas, onde Flávio acaba se encaixando nisso. Aliados estão dizendo que será às 3 horas no horário local. Mas por que esconder? A verdade é que o governo americano está cauteloso. Receber um senador brasileiro sob investigação pesada por corrupção e ligação com banqueiros presos não é a melhor publicidade, nem mesmo para o Trump. No entanto, o simbolismo de Flávio dentro do Salão Oval seria, claro, a munição perfeita para ele dizer ao Brasil que é intocável. Então, enquanto isso, em Brasília, o Ministério Público Federal já recebeu pedidos para incluir Jair e Flávio em novas investigações sobre o uso de recursos de filmes para financiar despesas pessoais nos Estados Unidos. O cerco está se fechando tão rápido que a viagem, que é claro, deveria ser um triunfo, está se tornando um pesadelo logístico. Agora, acaba surgindo informação de que um áudio novo, ainda mais comprometedor, pode ser liberado a qualquer momento. Você imagina o que o Flávio pediu a Vorcaro além dos 134 milhões? E é claro que o Datafolha não mentiu. O escândalo Dark Horse e também a revelação sobre o Banco Master acabou abrindo um abismo entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Para um pré-candidato, que é claro, está sonhando com a presidência, está vendo seus números derreterem enquanto ele está viajando, é um sinal de alerta máximo. A viagem aos Estados Unidos é uma tentativa de estancar o sangue. Eles estão acreditando que o brilho da Casa Branca pode ofuscar a sujeira dos áudios de Vorcaro. Mas o eleitor brasileiro, ele está atento. Os comentários em nossos vídeos estão mostrando que até os apoiadores estão questionando a proximidade com banqueiros em momentos tão delicados. Flávio, ele está sendo aconselhado a evitar a imprensa justamente por não ter que explicar o inexplicável. Como que um senador justifica perder fortunas para um filme enquanto o país discute a escala 6:1? A desconexão com a realidade do povo é o que mais dói na campanha. Então, enquanto ele está gastando milhares em diárias, o trabalhador espera, é claro, por soluções, mas a justiça italiana acaba de tomar uma decisão sobre a Zambelli, que deu, é claro, um sopro de esperança para o Flávio. Seria esse o sinal verde que ele precisava para não voltar? O que Moraes planejou para as próximas 24 horas pode travar qualquer plano de asilo político agora mesmo. Enquanto o Flávio espera o elevador do hotel em Washington, o gabinete de Alexandre de Moraes em Brasília, o clima é de trabalho intenso. Pedidos para apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro e até mesmo uma ordem de restrição internacional está sendo avaliado. O argumento
ele é muito simples. O risco de fuga é real e iminente, baseado, é claro, no histórico da família. A investigação sobre o Banco Master não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma estrutura de poder que, é claro, tentou se financiar à margem da lei. Agora, se o Flávio ele não retornar na quarta-feira, como ele foi prometido, o Brasil ele terá mais um nome na lista da Interpol. O senador sabe disso. Eduardo Bolsonaro, que já está nos Estados Unidos há um ano, é o exemplo vivo do que pode acontecer. Mas nós temos um detalhe que ninguém percebeu. O convite da Casa Branca pode ter sido uma faca de dois gumes. Então, ao sair do país, o Flávio ele se tornou um alvo muito mais fácil para certas medidas judiciais que exigem, é claro, sua presença física para a defesa. A estratégia de vítimas funciona bem, mas nas redes sociais. Mas no processo jurídico, a ausência ela é vista como fuga. E novas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro mostraram que a relação com Flávio Bolsonaro era muito mais estreita do que se imaginava. Então não se tratava apenas de um filme. Havia, é claro, discussões sobre aportes no Rio Previdência e também favorecimentos que envolvem o governo do Rio e o Banco Master. A Polícia Federal aponta um alinhamento político que facilitava transações milionárias. É esse o pano de fundo da viagem. Flávio não foi aos Estados Unidos apenas para ver o Trump, não. Ele foi para garantir que os seus aliados internacionais eles continuem dando suporte, caso, é claro, o esquema no Brasil desmorone completamente. O filme Dark Rose, ele era apenas a fachada. A comédia de erros descrita pelo Financial Times por trás das câmeras, o jogo era bruto e envolvia, é claro, o futuro financeiro da família. O senador está tentando manter a pose de presidenciável, mas as evidências de que ele usou seu cargo para beneficiar um banqueiro em troca de financiamento são avassaladoras. E a pergunta que não quer calar é: onde está o dinheiro agora? Uma parte desses 134 milhões pode ter sido enviada para contas no exterior, as mesmas que o Flávio pode estar acessando agora em Washington. Então, essa noite, o Trump vai ter um jantar exclusivo no Rosie Graden Club. Aliados de Flávio estão tentando desesperadamente incluí-lo na lista de convidados. Então, seria a foto de 1 bilhão de cliques. O aperto de mão que diria ao mundo que ele tem o apoio do presidente dos Estados Unidos. Mas a Casa Branca está sob pressão. O governo brasileiro monitora a situação e qualquer gesto oficial de Trump pode gerar uma crise diplomática sem precedentes. Flávio está jogando todas as suas fichas. Ele sabe que se ele voltar ao Brasil sem essa foto, sua campanha está morta. E se ficar nos Estados Unidos sem um cargo oficial, será, claro, apenas mais um exilado. Então a tensão no hotel é palpável. Paulo Figueiredo sai e entra. Telefones não param de tocar. A expectativa é que o encontro ocorra fora da agenda para evitar críticas, mas nada fica escondido por muito tempo. O que o Flávio não sabe é que a Polícia Federal brasileira já solicitou cooperação com as autoridades americanas para monitorar suas movimentações financeiras durante a sua estadia. O jantar das rosas pode, é claro, acabar tendo um gosto amargo. E agora, nós chegamos ao ponto crucial. O que acontece se o pedido de prisão for assinado enquanto ele ainda estiver lá? Então nós estamos diante de um dos momentos mais críticos da história da política recente. Flávio Bolsonaro em Washington, Trump em silêncio, a Polícia Federal no escândalo e o caso Master explodindo no Brasil. As próximas horas vão definir se o senador vai retornar como líder fortalecido ou se ele vai entrar para a história como mais um fugitivo da justiça. O risco que ele está correndo é calculado, mas o preço pode ser alto demais. E a estratégia de usar Trump como escudo humano contra o Alexandre de Moraes é simplesmente ousada, mas pode, é claro, falhar se o próprio Trump decidir que Flávio é um ativo tóxico demais para sua campanha. Então, nesse canal, nós vamos continuar monitorando cada segundo dessa viagem. O convite por e-mail, as diárias de R$ 20 mil, o encontro secreto com o Figueiredo, tudo está apontando para uma trama de suspense que só está no começo. E você, o que você acha? Fala, Bolsonaro,
vai voltar para enfrentar as investigações ou Washington será o seu novo lar? Seguindo os passos do seu irmão. Bom, o cerco tá fechado e a verdade tá vindo à tona, documento por documento. Não perca o próximo vídeo, onde nós vamos revelar, é claro, o conteúdo da mensagem que a Casa Branca acabou enviando para o PL e que acaba mudando tudo hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo e não se esqueça, hype o nosso vídeo para ajudar na divulgação do canal. Até o próximo vídeo!